Bora, bora, bora! Estou ao vivo aqui de novo, mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou Vanusa Câmara, estou educadora financeira, estou empreendedora da marca da paz e estou servidora pública. E estou fazendo um curso de sabedoria, prosperidade e riqueza e estou transbordando tudo que eu estou aprendendo nesse curso aqui por dois motivos. Para transbordar na sua vida, para que você aprenda também e para que eu aprenda. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha esse assunto, porque é um assunto que vale muito a pena. E eu gosto muito de trazer tudo que eu estou aprendendo aqui também, porque aí eu aprendo muito mais, porque isso fixa muito mais, né? E hoje eu estou no segundo dia da semana da desconstrução. E aí a gente vai estar falando hoje aqui de um assunto que é sobre crenças. Vamos falar um pouquinho sobre crenças? Gente, hoje é um dia muito especial para mim, viu? Porque há 25 anos atrás eu virei mãe, me tornei mãe de uma moça linda chamada Rebeca, que eu tenho muito orgulho dela, amo muito e assim, estou muito feliz pela mulher que ela se tornou. Parabéns, Rebeca, mamãe te ama muito, muito, muito. Então tá, o assunto hoje da Semana da Desconstrução é sobre crenças. Esse assunto é bom, né, gente? Eu gosto muito desse assunto. Ele é um assunto que é difícil de ser falado, porque todo mundo tem muitas crenças. A gente tem crenças positivas e crenças negativas. E tudo que você acredita, você cria, porque Deus é criador e você é um co-criador. Então, você, sendo um co-criador, tudo que você acredita de verdade vai acontecer. Então, é por isso que a gente precisa mudar, principalmente as crenças negativas, né? Então, assim, a sua crença, ela é única, mas você vai ter que subir de nível. E para que o nível de uma crença precisa, de fato, teste a crença até ela virar um fato. Então, é isso, a gente precisa testar a crença. Se ela for um fato, beleza, aí você vai entender mais no final o porquê que você precisa testar a crença, né? Porque se não é um fato que você quer, você precisa rejeitar essa crença. Todos acreditam em alguma coisa, né? O problema é que essa coisa não foi testada e esse teste não dá resultados. Se você não testar, não vai dar resultados, né? Se não deu resultado, pare de acreditar nisso. Existem várias janelas de crenças que estão consumindo sua energia e é preciso fechar ela. Então, assim, qual é o problema das crenças? Uma das crenças que mais ferram as pessoas, fazem ela empobrecer, são 3 crenças, gente, que a gente precisa realmente... Hoje eu vou falar só dessas 3, mas tem várias crenças aí que a gente precisa ressignificar, né? Que são a crença familiar, a religiosa e a política. São as crenças que mais ferram a gente, viu? E a crença familiar é todo o sistema do seu pai, da sua mãe, que precisa ser desvinculado, pois não tem feito você prosperar. É muito legal a nossa família, se você quer ter um resultado igual a ela. Então, assim, sua família teve resultado, você prosperou, a sua família prosperou, então beleza, a crença de vocês é uma crença forte. Então, eita gente, é só chegar alguém aqui em casa, bateu no portão, as cachorras fazem aquele escândalo. E aí, assim, se a sua família prosperou, beleza, a crença é boa, mas se ela não prosperou, então você vai ter que rever essas crenças, né? Porque a gente vai pegando as crenças dos nossos pais e vai tomando aquilo como verdade. Será que aquilo é verdade mesmo? A gente vai aprender a questionar isso aí, né? A outra crença é a crença religiosa. Então, cuidado com as crenças religiosas. Várias pessoas não prosperam porque a crença religiosa delas é contra a riqueza. Quantas vezes a gente não já ouviu? Vou contar uma historinha para vocês, que quando eu entendi isso, eu falei, caramba, gente, como é
assim, uma crença que você escuta e acredita naquele pronto, que é aquela. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Gente, quando eu aprendi, quando eu entendi o que era isso, assim, sabe quando a gente está usando um óculos que tá sujo, aí você lava o óculos e aí você começa a enxergar direitinho? Foi isso que aconteceu comigo e é isso que acontece com todas as crenças. Áreas da cidade, os portões ficavam fechados por proteção dos povos daquela época, né? Então tinha os portões da cidade. Então, se você saísse para uma viagem e chegasse o portão tivesse fechado, o pessoal procurava essas agulhas que eram como se fosse um formato de uma agulha mesmo, para poder entrar na cidade. E para ele conseguir passar por esse buraco, ele tinha que, o camelo que ele estava, né, que antigamente o pessoal usava camelo, tinha que tirar toda a carga dele e ele tinha que entrar de cabeça baixa. Ou seja, para entrar no reino dos céus, você precisa tirar a sua carga e abaixar a sua cabeça, ter humildade. Então não tem nada a ver com ser rico, é simplesmente isso. E quando eu aprendi isso, fez muita diferença para mim. Então, assim, a crença religiosa ela é muito boa, mas a maior parte da humanidade está no ópio e está destruída por causa disso. Porque a gente pega aquelas crenças que a religião nos coloca e não questiona. Então, assim, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a questionar várias crenças e lá na raiz dela, sabe? Para saber se ela é verdadeira ou não. E uma outra crença é a crença política. A política ela causa o empobrecimento em massa. Então, elas sabem que matematicamente não dá para todo mundo ficar rico, mas dá para todo mundo ficar pobre, muita gente, né, ficar pobre. E o nosso povo ele está sendo destruído por causa do marxismo político, né? A política está podre, gente. A gente vê aí como que são os políticos, né? Infelizmente, a gente tem que lidar com esse tipo de pessoas. Então, às vezes até tem um ou outro aí que tem uma boa intenção, mas no fim das contas, a gente vê que a maioria, sinceramente, né? Fazer o quê? Mas tudo bem. Então, e os nossos governantes, né, gente, é isso, a gente precisa deles e infelizmente a gente acaba encontrando essas pessoas no governo, no nosso poder, né? Então, assim, gente, toda crença ela é limitante e o limite da crença é o fato. Então, todas as pessoas que se movem geograficamente têm mais fatos do que qualquer uma das 100 milhões de pessoas que moram no Brasil e nunca saíram do próprio município. Então, assim, tem o corpo na terra, a mentalidade. O que a gente tem que ter? O corpo na terra e a mentalidade no céu. E a sua mentalidade, gente, ela tem que estar rompida de todas as camadas, né? Porque a gente tem que estar com a mentalidade sempre em Deus, sempre buscando o melhor. E o que a gente normalmente fica com a mentalidade? Na escassez, na pobreza, nas coisas ruins que acontecem. Então, vamos tentar mudar a nossa mentalidade para isso, né? O resultado que você tem é fruto da crença que você matou, ou seja, você tem que matar essa crença aí, né? E a gente tem os níveis de crença. Então, o que a gente tem que fazer? Os níveis de crença, primeiro, você vai questionar. Se uma crença não é questionada, ela é fortalecida. E todo defensor de crença, ele não questiona. Então, gente, vamos questionar, vamos fazer perguntas. Tem o ponto de interrogação, a cobrinha que saiu do balaio. Ele saiu lá do balaio, você fez a pergunta. Teve a resposta, a cobrinha volta para o balaio. Você fez a pergunta e não teve resposta, a cobrinha te picou e você fica com aquele veneno ali, ó. O veneno fica te dominando ali. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa cobrinha aí. Vamos questionar, vamos achar a base lógica natural. Ou seja, vamos testar, que é o segundo ponto da crença. Você precisa testar a crença. Então, assim, a natureza, ela prova tudo. A natureza é a nossa base lógica natural. Por exemplo, quando você está aprendendo alguma coisa,
você vai pensar no rio, por exemplo. O rio, ele está fluindo ali. Se a gente represar o rio vai parar de subir os peixes. Então, assim, a prosperidade do rio vai diminuir com aquela água represada ali. E assim, a base lógica natural. A gente tem que deixar a nossa vida fluir para que a prosperidade venha. Depois que você testou a crença, ela vai ser aprovada. Beleza, essa crença aí é top. Ou reprovada. Porque todo defensor de crença, ele não tem respostas sobre a crença. Então, eu não quero colocar na cabeça de vocês que vocês mudem suas crenças, nem nada. Eu só quero que vocês questionem os fatos e testem as suas crenças. Porque nós fomos doutrinados a não questionar, né? A gente recebe o que um religioso falou, o que um político falou e o que os nossos pais, ou os nossos tios, nossos familiares falaram e simplesmente aceita, sem questionar. Então, perguntar, gente, não é desrespeitar. Perguntar é validar uma crença, porque todo milagre que acontece, ele é lógico. O problema é que você não está com o componente lógico para usar. Cristo mesmo, na época que ele fez lá a multiplicação dos pães. Você pode prestar atenção que todos os milagres de Cristo, ele não criou do nada, né? Quando ele foi transformar a água em vinho, ele tinha a água. Quando ele foi multiplicar os pães, ele tinha uma cesta de pão. Então, assim, a gente vê que tem lógica, ele não criou do nada. Ele foi simplesmente multiplicando aquilo. Então, questionar não é afrontar, confronto, simplesmente. Você não está afrontando, você está confrontando, e isso é diferente. Então seja livre como Cristo nos libertou, gente. A gente não precisa ficar preso nessas crenças. Cristo já nos libertou. Quando ele morreu lá na cruz para nos salvar, ele já nos libertou, né? Então você é a imagem e semelhança do Criador. Toda crença, ela tem limite. O limite da crença é o fato. Então, assim, o que acontece? Não sei se vocês já prestaram atenção, mas quem tem limite é município, não é? Se você for ver, o município tem limite, Ai, gente, deixa eu voltar aqui só para eu achar, porque... isso. O Estado, ele tem divisa e a nação, ela tem fronteira, então vamos romper essas fronteiras, né? Então, vamos sempre lembrar disso, manter o corpo na terra e a mente no céu, que você vai rompendo de glória em glória. E essas três crenças, gente, elas são base. Muitos são enganados pela religião, pela política e principalmente pela família. Então, o que eu vim trazer para você hoje aqui foi isso: questione todas as suas crenças. Tem uma coisa que é muito interessante que eu estava estudando hoje sobre a lei da atração, né? Porque o que acontece? Quantas vezes a gente fica repetindo a mesma coisa ruim? Isso sempre acontece comigo, isso sempre é assim. O que é que você está fazendo? Você está validando a sua crença. Então vamos começar a validar a crença de uma forma diferente. Vamos co-criar coisas boas para você, vamos co-criar prosperidade, tá bom? E é isso que eu desejo, que você questione todas as suas crenças e que você prospere muito, porque essas aulas aqui é sobre sabedoria, prosperidade e riqueza. Vamos juntos? E amanhã eu volto com o terceiro dia da nossa semana da desconstrução. Vamos desconstruir essas coisas erradas que estão acontecendo aí, o porquê que você tá nessa situação que você tá. Vamos questionar, né, gente? E gratidão a todos que ficaram até aqui. Não esqueçam, gente, de curtir, de comentar, de compartilhar, assim vocês me ajudam e não custa nada para você, né? Compartilhar, comentar, e o algoritmo do Instagram, ele entrega isso para mais pessoas, tá bom? Então aguardo vocês aqui amanhã nesse mesmo horário. Um abraço a todos e fiquem com Deus.